Segunda parte: A fumaça do metal. Capítulo 9: Imagens de forasteiros. Eu acredito, junto daqueles que conhecem essas regiões distantes, misteriosas e desertas, que, contanto que elas permaneçam no estado atual, ou seja, desprovidas de recursos e dominadas pelas ferozes hordas de Maracanãs e Quirixanas, Yanomami e de tantos outros que as infestam, as solidões da Parima permanecerão inacessíveis aos homens civilizados e envoltas nos mistérios que as cercam até os dias de hoje. F. X. Lopes de Araújo, 1884, Comissão Brasileira Demarcadora de Limites. Antigamente, os brancos não existiam. Foi o que me ensinaram nossos antigos quando eu era criança. Omama vivia então na floresta com seu irmão Ioassi e sua esposa, Tueyoma, que os xamãs também chamam de Paonacari. Seu sogro, Teperesique, morava numa casa no fundo das águas. Não parecia mais ninguém. Assim era. Omama deu-nos a vida muito antes de criar os brancos. Assim era. As primeiras peças de ferro utilizadas por nossos ancestrais foram as que Omama deixou para trás na floresta quando fugiu para longe, a jusante de todos os rios. Eles não tinham machados e facões de verdade como hoje. Amarravam pedaços de ferro usados num cabo para fazer machadinhas. Essas ferramentas eram poucas nas casas dos antigos. Só alguns homens mais velhos as possuíam e as deixavam bem guardadas. Trabalhavam com esses pedaços de ferro que chamavam de ferramentas de Omama, porque eram muito resistentes. Os outros homens tomavam emprestadas um depois do outro para abrir suas roças. Os visitantes de casas amigas também vinham pedir permissão para usá-las. Naquele tempo era assim. Os objetos dos brancos ainda não estavam por toda parte como agora. Por isso, penso hoje na dificuldade do trabalho de nossos maiores, e isso me leva a não querer ter muitas mercadorias. Só a mama possuía metal. Trabalhava com ele em sua roça desde sempre. No primeiro tempo chegou até se transformar em uma barra de ferro no meio do sogro. Ele tinha acabado de pescar a filha de Teperesique quando este resolveu lhe fazer uma visita. No caminho levava um enorme pesado saco de folhas de palmeira trançadas, cheio de brotos de bananeira, manivas de mandioca, cará, taioba e batata doce, cana-de-açúcar, sementes de tabaco, mamão e milho. Vinha ensinar Omama a cultivar plantas de roça. Porém, longe ele fazia um trabalho amedrontador, como de furacão ou de trator. Com pavor de encontrar o sogro, Omama se transformou num instante em peça de metal e se fincou no chão de sua casa. Seu irmão Ioassi logo quis imitá-lo, mas transformou-se numa simples cavadeira de madeira de palmeira. Por fim, o sogro Teperesique entrou na casa e, ao ver apenas a filha, perguntou: "Onde está seu marido?" Ela indicou com os lábios a barra de ferro. "Onde está seu cunhado?" Ela apontou o pedaço de madeira. Teperesique então declarou: "Vocês vão plantar as coisas que eu trouxe e multiplicá-las. Quando tiverem filhos e os humanos forem muitos, eles poderão se alimentar delas." Depois dessas palavras, retornou à sua casa debaixo d'água. Assim foi. São esses os alimentos que comemos até hoje, mas não foi o sogro que deu metal a Omama. Ele já o possuía. Bebendo Yacuana, eu já o vi se transformar em ferramenta de aço. Sua imagem continua fincada lá onde isso ocorreu, nas terras altas, nas nascentes de todos os rios. Depois disso, voltou à forma humana e ensinou nossos ancestrais a trabalhar com esse metal em suas roças. Os nossos maiores não usavam facas, destrinchavam a caça com lâminas de bambu. Esmagavam os ossos das presas com pedaços de madeira dura, também pescavam com anzóis feitos de osso de tatu ou com espinhos encurvados de cipó e rama totô amarrados com fibra das folhas da planta Yama-assi.
As mulheres ralavam mandioca em pedras ou na casca rugosa da árvore Operema achirri. Os homens faziam fogo esfregando brocas de cacaueiro entre as mãos. As pessoas cortavam cabelo com lascas de taboca afiadas ou com dentes de piranha. Não havia pente. Ajeitavam os cabelos com caroço espinhoso das frutas da árvore Huaparri. Tampouco havia espelhos. Quando alguém queria depilar as sobrancelhas ou se pintar, tinha de pedir a outra pessoa para fazê-lo. No final das festas Reahu, trocavam arcos, flechas, estojos de bambu, pontas de flecha, adornos de plumas, tabaco, tinta de urucum, cabaças, cães, redes de algodão e potes de cerâmica. Nossos maiores, no rio Tootobe, tinham um banco de argila. Eram as mulheres que faziam a cerâmica que os homens trocavam com a gente de outras casas. Assim era a vida naquele tempo. Ouvi meu padrasto falar de tudo isso muitas vezes quando eu era criança. Naquela época, não havia quase nenhuma coisa dos brancos. Não havia ainda nenhuma de suas redes, nem panelas de alumínio, nem chapas de beiju feitas de tampas de barril de metal. Os homens dormiam em redes de entrecasca ou de algodão. As mulheres cozinhavam em panelas de barro e assavam os beijus em placas de argila. No primeiro tempo, os brancos estavam muito longe de nós. Ainda não tinham trazido sarampo, tosse e malária para nossa floresta. Nossos ancestrais não adoeciam tanto quanto nós hoje. Gozavam de boa saúde a maior parte do tempo e, quando morriam, as fumaças de epidemia não sujavam seus fantasmas. Agora, quando alguém morre de doença de branco, até seu espectro é infestado e volta para as costas do céu com febre. Seu sopro de vida, sua carne ficam contaminados até lá. Antes, tampouco ficávamos doentes todos ao mesmo tempo. As pessoas não morriam tanto. Os espíritos maléficos Neuari comiam a imagem de um homem aqui ou de uma mulher ali. Uma moça falecia quando um caçador distante flechava seu duplo animal Rishi. Uma criança era devorada pelos espíritos de xamãs inimigos. Por vezes, um ancião morria de repente antes da hora. Então, a gente das outras casas próximas era convidada e todos choravam juntos. Quando achavam que os feiticeiros inimigos Oká tinham soprado no falecido um pó de feitiçaria e tinham quebrado seus ossos, um grupo de guerreiros logo partia para vingá-lo. Chorava-se um ancião que morrera desse modo. Depois, mais tarde, podia ser uma mulher. Também acontecia de alguém ser flechado por inimigos. De tempos em tempos, alguém morria de picada de cobra ou um velho começava a tossir sem parar e acabava falecendo. Assim era. As pessoas só morriam de vez em quando. Naquele tempo, os Yanomami amavam de verdade a beleza e o frescor da floresta. Os mais idosos se extinguiam como brasas de fogueira, quando tinham a cabeça branca e os olhos cegos. Ficavam então secos como árvores mortas e se quebravam. Havia muitos xamãs naquela época. Costumavam fazer dançar seus espíritos para curar doentes. Depois as mulheres mais velhas esfregavam remédios da floresta em seus corpos. Quando as pessoas se sentiam mal, também bebiam mel selvagem e isso as curava. Nossos maiores conheciam bem todas essas coisas. Hoje já não é mais assim. Os garimpeiros sujaram a floresta para valer. Ela ficou impregnada de fumaça de epidemia. Fomos pegos num frenesi de morte. No rio Tootobe, onde vivi na infância, éramos muito numerosos. Havia 3 grandes casas perto uma das outras. Eram muitos anciãos. Depois os brancos chegaram com suas febres e seu sarampo e muitos dos nossos morreram. Hoje quase não há mais grandes xamãs. Nossas casas ficaram muito menores e morremos jovens. Quando Omama criou nossos ancestrais e ensinou a eles as coisas desse mundo, eles tinham um pensamento tranquilo. Plantavam bananeiras, mandioca, cana, cará, taioba, batata doce, milho e tabaco. Tinham também muitas pupunheiras. Sua preocupação
era ter grandes roças para que os convidados de suas festas rearru fossem muitos e, satisfeitos, lembrassem sua generosidade com belas palavras. E quando as roças começavam a produzir, partiam todos juntos para caçar longe na floresta. Então flechavam grandes quantidades de macacos, antas, queixadas e mosqueavam antes de trazê-los de volta para casa. Depois se convidavam entre as casas durante toda a estação da seca. Os convidados enfeitavam o cabelo com penugem de urubu branco e colocavam em volta da testa faixas de rabo de macaco cuxiu negro. Cobriam o rosto com tinta fresca de urucum e sobre ela traçavam ondas, círculos ou pontilhados em preto. Usavam brincos de penas de papagaio e peitos turquesa de pássaro em macio nas orelhas. Punham em suas braçadeiras de algodão longos caudais de arara vermelha e tufos de pena alaranjados de galo da serra. Ficavam muito bonitos e dançavam com muita animação para fazer boa figura na casa dos seus anfitriões. Depois, uns e outros se ofereciam comida, enormes quantidades de mingau de banana, pupunha ou macaxeira. À noite, homens e mulheres entoavam cantos eri em sequência e faziam brincadeiras enquanto dançavam com alegria. Às vezes, formavam-se casais. Os convidados homens pegavam pelo pulso parceiras escolhidas entre as filhas e esposas de seus anfitriões. É o que os antigos chamavam de hakimu'u. Mas não era raro os pais ou maridos se irritarem, então começavam a brigar e os adversários se alternavam dando socos no peito um do outro com o punho fechado, para acabar com a raiva. Se estivessem muito furiosos mesmo e não conseguissem se acalmar, então davam bordonadas na cabeça um do outro. Era o único jeito de pôr fim à sua raiva. O pensamento dos maiores só ficava realmente sofrido quando morria um de seus familiares. E se tivesse sido comido por inimigos, a raiva do seu luto só podia ser aplacada quando tivessem vingado. Então bebiam as cinzas de seus ossos com mingau de banana numa festa rearru e partiam para a guerra. O pensamento dos xamãs estava sempre fixado em seus chapiri. Quando ficavam velhos, transmitiam-nos aos mais jovens, fazendo-os beber o pó de Yacuana por seu turno. Assim, davam a ele seu sopro de vida e palavras de verdade. Diziam: estes são os espíritos que Omama criou para ficarem ao nosso lado. São seres poderosos e imortais. Eram essas coisas que ocupavam a mente dos antigos. Seu pensamento ainda não estava obscurecido pelas mercadorias do branco e por suas epidemias. Nossos maiores amavam suas próprias palavras, eram muito felizes, suas mentes não estavam fixadas noutro lugar. Os dizeres dos brancos não tinham se intrometido entre eles, trabalhavam com retidão e falavam do que faziam. Possuíam seus próprios pensamentos voltados para os seus, não ficavam o tempo todo repetindo: um avião vai pousar amanhã, visitantes brancos vão chegar, vou pedir facões e roupas, ou então: garimpeiros estão se aproximando, a maioria deles é perigosa, vão nos matar. Hoje, todas essas falas a respeito dos brancos atrapalham nossos pensamentos. A floresta perdeu seu silêncio. Palavras demais nos vêm das cidades. Vários de nós foram até elas para tratar de doenças ou defender nossa floresta. Brancos visitam sempre nossas casas. Suas palavras entram em nossa mente e a tornam sombria. Esses forasteiros não param de nos preocupar, mesmo quando estão longe de nós. Nosso pensamento fica emaranhado com palavras sobre garimpeiros que comem terra da floresta e sujam nossos rios, com palavras sobre colonos e fazendeiros que queimam todas as árvores para dar de comer ao seu gado, com palavras sobre governo que quer abrir nela novas estradas e arrancar minério da terra. Tememos a malária, a gripe e a tuberculose. Nossa mente fica o tempo todo centrada nas mercadorias. Os nossos passam muito tempo ansiosos em obter mercadorias, facões, machados, anzóis, panelas, redes, roupas, espingarda e munição. Os jovens passam o tempo todo jogando futebol na praça central da casa, enquanto os xamãs estão trabalhando ali ao lado. Eles não prendem mais o pênis com um barbante de algodão amarrado em torno da cintura, como nossos maiores faziam. Usam bermudas, querem escutar rádio e acham que podem virar brancos. Esforçam-se muito
para balbuciar a língua de fantasma deles e às vezes até pensam em deixar a floresta, mas não sabem nada a respeito do que os brancos realmente são. O pensamento desses jovens ainda está obstruído. Por mais que tentem imitar os forasteiros que encontram, isso nunca vai dar nada de bom. Se continuarem nesse caminho escuro, vão só acabar bebendo cachaça e se tornando tão ignorantes quanto eles. Os maiores não pensavam nem um pouco nessas coisas de branco. Hoje, nossos olhos e ouvidos passam muito tempo dirigidos para longe da floresta, alheios a nossos próximos. As palavras sobre os brancos emaranham as nossas e as deixam esfumaçadas, confusas, isso nos deixa aflitos. Tentamos então afrouxar nosso pensamento e tranquilizá-lo. Dizemos a nós mesmos que os xamãs irão nos vingar contra as doenças dos brancos e que não morreremos todos. Pensamos que nossas festas Reahu vão continuar apesar de tudo, mas sabemos também que as palavras dos brancos só iriam sumir mesmo de nossa mente se eles parassem de se aproximar de nós e de destruir a floresta. Tudo então voltaria a ser silencioso como antigamente e ficaríamos de novo sozinhos na floresta. Nosso espírito se aquietaria e voltaria a ser tão tranquilo quanto o de nossos ancestrais no primeiro tempo. Mas é claro que isso não vai mais acontecer. Bem antes de encontrarem brancos na floresta, nossos maiores já sabiam fazer dançar a imagem de seus ancestrais. Vinham de uma terra muito distante, a jusante dos rios, onde Omama fez os brancos virem à existência. Desde tempos muito antigos, os xamãs chamam tais imagens de Napenaperi. Eles já as conheciam quando os avós dos atuais brancos ainda nem tinham nascido e a terra deles ainda era uma só floresta sem caminhos. Esses espíritos dos antigos brancos até hoje descem a nós das alturas do céu do levante. Vêm de lá de onde os pés do céu se apoiam na terra. Vêm da floresta longínqua para a qual a imagem de Omama fugiu após sua morte. Mas essa distância não é nada para esses chapiri forasteiros, que voam muito ligeiro. Seus caminhos são fios de luz brilhante, como o risco dos fogos toruaque que atravessam o peito do céu durante a noite. Quando outros espíritos chamam por eles, escutam seus cantos com prazer e ficam ansiosos para segui-los. É assim que chegam até nós. No começo são poucos, mas devagar vão formando uma tropa cada vez maior. Os primeiros forasteiros cujas imagens os antigos xamãs faziam descer chamavam-se Watataci. Não eram brancos, de que ainda mal tinham ouvido falar e que chamavam então Nape Craiapé. Os Watataci moravam num braço do curso médio do rio Parima. Os homens desse povo tinham cabelo cortado como o nosso. Usavam tangas de tecido vermelho e nos pulsos muitos fios apertados de miçangas. Também usavam brincos feitos de estilhaços de espelho e rabos de tucano. As mulheres escondiam o pubis com longos aventais de contas coloridas, bebiam caxiri. Era deles que, havia muito tempo, vinham os pedaços de metal usado, retalhos de tecido, miçangas e raladores de mandioca que nossos maiores usavam. Eles iam também buscar esses bens de troca nos Maitá, outra gente que estavam mais perto deles. Em compensação, levavam para eles grandes novelos de algodão. Era uma viagem muito longa e muitos deles voltavam com a doença da tosse. Hoje, esses povos não existem mais e já faz muito tempo que nossos xamãs não fazem mais descer os espíritos dos seus antigos. Em lugar deles, chamam os chapiri dos ancestrais dos forasteiros da cidade. Nós os conhecemos bem e sabemos também fazer dançar suas imagens. Possuem aviões, são guerreiros muito valentes. São parecidos com os brancos, mas comparados com eles são muito bonitos. Não são humanos. Esses espíritos na Penaperi são muito altos. São também muito diferentes dos espíritos da floresta e dos ancestrais animais. Vêm vestidos com uniformes brancos, camisas bem compridas. Seus olhos são cobertos por peles de metal brilhante. São óculos semelhantes a espelhos, que lhes permitem enxergar de muito longe os seres maléficos. Trazem na cabeça chapéus de ferro em brasa que assustam as fumaças de epidemia. Têm a barba cerrada, como rabos de macaco cuxio negro,
e negros cabelos como os de Omama, que os envia a nós. Carregam pesadas lâminas de metal para ferir seus inimigos, são espadas de ferro muito compridas e resistentes. Ficam amarradas em torno de seus braços e cinturas. Quando uma delas quebra, trocam-na logo por uma nova e quando são atacados, essas pesadas peças de aço cintilante rebatem os golpes de seus inimigos. Esses espíritos dos brancos são as imagens do Hayowari-Teri, um grupo de ancestrais Yanomami, levados pelas águas e transformados por Omami forasteiros. Vieram a existir no primeiro tempo na terra em que seus pais haviam sido criados antes deles. São os fantasmas dos primeiros brancos. São ancestrais brancos tornados outros, que agora dançam para nós como espíritos Shapiri. São eles os verdadeiros donos do metal de Omama. Foram eles que ensinaram os brancos de hoje a fabricar aviões, objetos para captar cantos, peles de imagens. São capazes de limpar a floresta inteira espantando as fumaças de epidemia Shawara. Só eles a conhecem realmente, porque ela também vem dos brancos. Por isso sabem tão bem fazê-la largar a imagem dos que ela quer devorar e arrancar dela. Os outros Shapiri são fracos e despreparados diante dela, ficam sem saber como curar. Assim é, nossos antigos xamãs possuíam palavras sobre os brancos desde sempre. Já tinham contemplado sua terra longínqua e ouvido sua língua emaranhada muito antes de encontrá-los. Conheciam bem as imagens de seus ancestrais, que ferviam o metal e costumavam fazê-las descer quando estudavam, bebendo Yakuona. Depois, seus filhos e netos continuaram fazendo o mesmo, e nós também as chamamos até hoje. Mas não pensem que fazemos dançar as imagens do branco que estão perto de nós. Estes só querem nossa morte, querem tomar nosso lugar na floresta e são nossos inimigos. Não queremos ver suas imagens. Os espíritos na pena peri são incontáveis na terra dos brancos. Protegem-nos com o empenho das epidemias que lá se propagam. Por isso, seus familiares não morrem vítimas delas, tanto quanto os nossos. São esses espíritos que dão conhecimento aos médicos deles. Nós, xamãs, apreciamos bastante a valentia desses espíritos e muitos gostariam de saber fazê-los descer. Mas não é fácil. Como eu disse, nem sempre Omama se mostra generoso com seus Shapiri. Costuma guardar a seu lado os mais poderosos e só nos cede os mais fracos. Os brancos curandeiros das cidades, chamados rezadores, sabem fazer descer a imagem dos Napenari do mesmo jeito, mas também são avarentos em relação a eles. Não basta beber Yakuana para fazer que esses espíritos dos ancestrais brancos venham a nós por vontade própria. Tanto que meu sogro, que é um grande xamã, nunca os viu quando era jovem e ainda vivia nas terras altas. Só desceram a ele bem mais tarde, quando a malária quase o matou. Foram eles que o curaram e desde então ele pode chamá-los quando quiser. Aconteceu o mesmo comigo quando eu era mais novo. Os seres da epidemia que chamamos Shawarari tinham me atacado e eu estava muito ferido. Fiquei péssimo, achava mesmo que ia morrer. Dormia em estado de fantasma. Tinha dificuldade para respirar, meu peito só saía um sopro fraco e ruidoso. Foi então que vi os espíritos dos ancestrais dos brancos descerem a mim pela primeira vez. Chegaram de repente para combater os seres Shawarari, prestes a me devorar. Traspassaram-nos com suas lâminas de ferro, depois cortaram seus braços e furaram seus olhos. Foi assim que eu pude finalmente escapar da morte. Desde então continuo fazendo descer a imagem desses espíritos na pena peri que me vingaram da doença com tanta valentia. Os espelhos de dança deles está instalado na minha casa de espíritos e sempre respondo seus cantos quando bebo pó de Yakuana. Às vezes são eles que me vêm visitar por conta própria no tempo do sonho. Então faço-os dançar em silêncio. Não canto em voz alta durante a noite porque tenho receio de as pessoas reclamarem. Fique quieto, está perturbando nosso sono. Queremos dormir, você está incomodando com sua cantoria. Esses espíritos dos antigos brancos se dirigem a mim na fala de fantasma deles. Apesar disso, posso compreendê-los porque, com o tempo, a partir da adolescência, acabei aprendendo um pouco dessa linguagem de branco. Posso então transmitir suas falas aos que me ouvem quando viro espírito. Nossos avós nada sabiam dos brancos. Quando os antigos xamãs faziam dançar esses espíritos estrangeiros, apenas imitavam sua fala emaranhada sem entender nada.
Foi Omama que nos criou, mas foi também ele que fez os brancos virem à nossa existência. Há apenas um único e mesmo céu acima de nós. Há um só sol, uma lua apenas. Moramos em cima da mesma terra. Os brancos não foram criados por seus governos. Eles vêm da fábrica de Omama. São seus filhos e genros tanto quanto nós. Ele os criou há muito tempo, da espuma do sangue de nossos ancestrais, os habitantes de Raiouari. Raiouari é o nome de uma colina situada entre as nascentes do rio Parima e as do Alto Orinoco, que chamamos Haraú. É lá que fica a origem dos rios onde Omama furou o solo de sua roça para aplacar a sede do filho. Quando eu era criança, meu padrasto me falou bastante dessa gente de outrora e hoje, tendo eu mesmo me tornado xamã, me acontece muitas vezes de ver suas imagens e ouvir suas palavras. Por isso posso falar dessas coisas. Omama criou os Yanomami depois de ter pescado a filha de Teperesique, o ser do fundo das águas. Ele copulou com ela e foi a partir do ventre dela que nos tornamos muitos. As pessoas de Raiouari faziam parte dos habitantes da floresta do primeiro tempo. Eram os filhos de Omama e de sua mulher, Tueioma. Tornaram-se forasteiros bem mais tarde, depois de Omama ter feito a água jorrar do chão e ter fugido para bem longe, a jusante de todos os rios em direção à terra dos brancos. Esses ancestrais de Raiouori viraram outros durante uma festa Reahu, a qual tinham convidado seus aliados para enterrar as cinzas de um dos nossos e dos seus. Aconteceu assim. Era o último dia logo antes dos convidados, que eram muitos, irem embora para suas casas. O homem encarregado de distribuir entre eles a caça mosqueada das cinzas do morto colocou no centro da casa um montículo de pó yacoana sobre uma placa de cerâmica. Um grupo de convidados e anfitriões foi se tornando em torno dele, conversando, e começou a inalar grandes quantidades desse pó. Era forte e todos fungavam com sonoras exclamações de aprovação. Passou-se algum tempo e os homens foram formando pares, agachados cara a cara para iniciar um diálogo Yaimuu. Submetidos ao poder de Yacoana, todos ficaram muito exaltados. Batiam-se nos flancos com a palma da mão para pontuar as palavras. Ao cabo de algum tempo, sua raiva aumentou tanto que começaram a se alternar, dando socos no peito uns dos outros. Um grupo de convidados formou-se para atacar um dos anfitriões que tinha ficado isolado. Do outro lado da casa, a mãe dele, mulher idosa, começou a insultá-lo furiosamente para vingá-lo. Depois chamou aos berros o marido da filha para vir acudir o cunhado. O rapaz ainda estava recluso num recinto de folhas ripi-ri com a esposa, que acabara de ter a primeira menstruação. Ao ouvir o chamado da sogra, saiu correndo para vingar o cunhado sem pensar no perigo. A floresta ainda era jovem naquele tempo. Por isso, assim que o rapaz pôs o pé para fora da reclusão, o ser do caos, Chiuaripô, começou a amolecer e desfazer a terra ao redor dele. Então, de repente, Motu Uriu, o rio do mundo subterrâneo, irrompeu com toda força, abrindo um enorme rasgo no chão. Num instante, a violente torrente cobriu toda a floresta ao redor, despedaçou a casa da gente de Raiouari. Foi mesmo aterrador. Todos foram levados pela força das águas, ainda agachados, cantando ou se batendo no peito. Era possível ouvir seus gritos se perdendo ao longe conforme eram carregados rio abaixo. Alguns tentaram fugir na floresta, viraram veados. Outros tentaram subir nas árvores, se metamorfoseando em capuzeiros. A maior parte se afogou ou foi comida por ariranhas cana e enormes jacarés pretos poa a poa. É por isso que, ainda hoje, os xamãs têm de trabalhar para impedir a água de Motu Uriu de jorrar debaixo da terra. O enorme buraco de onde ela emergiu em Raiouaraí, no tempo antigo, ainda é visível nas terras altas, apesar de ter sido coberto pela floresta. É possível vê-lo de avião nas nascentes do Orinoco e nos rios Catrimani e Parima. Também chamamos esse lugar de Chiuaripô. Essas águas, que surgiram com tanta violência do chão, em seguida fizeram uma longa curva descendo as colinas para se espalhar longe da floresta, em direção ao nascer do sol. Quando atingiram o lugar onde as terras ficaram planas e ventosas, começaram a girar com rapidez num enorme redemoinho.
Depois foram pouco a pouco perdendo velocidade e o movimento delas foi se acalmando. Ficaram assim desde então imóveis, formando um lago vasto como o céu. É o que os brancos chamam de mar. Um vendaval Yariporari vive no centro dessa imensa extensão de água, em cujas profundezas vivem poraquês gigantes e seres redemoinho tepereciri, que engolem os humanos. Escondem-se lá também enormes peixes epidemia de dentes afiados e cuja cauda lança raios e seres girinos gigantes enfurecidos que destroem embarcações dos brancos. Dos Yanomami que se afogaram nas águas rugidas do rio Motu-Uriú, não restou nada, senão vastas manchas de espuma de sangue, levadas pelas correntes para jusante, até onde os rios se tornam muito largos. Foram descendo devagar até o lugar onde Omama se instalou depois de ter fugido das terras altas. Assim que ele as viu, aproximou-se para recolher pouco a pouco num cesto pequeno a espuma vermelha que flutuava em sua direção. Em seguida, depositou-a com cuidado na margem e começou a dar-lhe forma com as mãos. Ela se aqueceu e novos humanos acabaram surgindo dela. Primeiro foi uma espuma quase sem cor que passou boiando. Omama juntou-a em montículos que trouxe à vida colocando-os numa terra distante do outro lado das águas paradas. É a terra dos ancestrais dos brancos que vocês chamam de Europa, de modo que ele criou primeiro aqueles que nossos maiores nomeavam Napê Craiauapê, essa gente de pele tão branca quanto seu papel, com a espuma avermelhada cada vez mais escura que a corrente carregava. Criou depois outros nós na mesma floresta. Foi assim que ele trouxe a espuma de nossos ancestrais mortos de volta para de onde viera e guardou suas imagens na terra do Brasil, que é para nós a terra de Omama. São eles que nossos maiores chamavam Napê-Peuai, verdadeiros forasteiros. Os outros índios, Pauxiana, os Maltataci e as gentes debaixo do Demine, que foram antigamente nossos vizinhos, e também Iecuana, os Macuxi, os Tucano, os Uajapi, os Caiapó e muitos outros. Foi Remori, o espírito do zangão alaranjado Remoremo Moshi, que deu aos brancos sua língua emaranhada. A fala deles parece mesmo o zumbido dos zangões, não é? Colocou neles uma garganta diferente da nossa. Remori vivia ao lado de Omama, nos vastos bancos de areia, da jusante dos grandes rios. Foi Omama que, querendo dar vida à espuma da gente Raiouari, pediu a ele para insuflar uma outra língua nos forasteiros que tinha acabado de criar. Por isso, nossos maiores não entendiam nada do que lhes diziam os primeiros brancos que encontraram. Sua fala confusa era para eles realmente horrível de ouvir. Quando lhes dirigiam a palavra, tentavam prestar atenção, mas não conseguiam entender nada. Então pensavam perplexos. O que será que querem dizer? É só essa fala que conseguem proferir? Que modo medonho de se expressar? Será essa língua dos fantasmas? Não, deve ser outro linguajar. A fala de zumbido que Remori deu aos forasteiros. Por mais que tentassem imitar os brancos, nunca chegavam a nada que fosse compreensível. Só conseguiam pronunciar palavras feias e tortas. As nossas são bem diferentes, são palavras de habitantes da floresta que nos ensinou Omama, e os brancos não as podem entender. Assim é. Omama e Remori resolveram que as gentes diferentes que tinham criado não deviam ter a mesma língua. Acharam que o uso de uma só língua provocaria conflitos constantes entre eles, pois as más palavras de uns poderiam ser ouvidas sem dificuldade por todos os demais. Por isso, deram outros modos de falar aos forasteiros e depois os separaram em terras diferentes. Então, ao fazerem surgir nelas todas essas línguas, disseram-lhes: vocês não entenderão as palavras dos outros e assim só irão brigar entre si. O mesmo acontecerá com eles. Omama, Remori e os habitantes de Raiouari desapareceram de nossa floresta há muito tempo, mas isso só aos olhos da gente comum, pois os xamãs sabem que seus fantasmas continuam lá, fazem dançar suas imagens e sempre dão a ouvir seus cantos.
Quando eu era mais jovem, eu escutava os adultos virando espíritos e perguntava a mim mesmo como eles fazem, de onde vêm realmente essas palavras do começo do tempo? Mais tarde, quando foi minha vez de beber Yakuana, os xamãs mais velhos fizeram essas imagens descerem para mim. Foi então que eu também pude ver a gente Hayowari carregada pelas águas de Motu Uriu e os imensos bancos de areia onde vive Remori. Desde então, continuo sempre a admirar as imagens do primeiro tempo nos sonhos de meu sono de fantasma.